começa a unidade 7 sobre sequências em R. Nós falamos de vizinhanças, Y, sequências em R e convergência, existência ou não de limites. Nós começa para definir distância entre dois pontos e valor absoluto de A menos B. Distância tem algumas propriedades importantes. Distância é sempre maior ou igual a zero para qualquer dois pontos de R. Se distância é igual a zero, vamos que os dois pontos é igual. Distância entre A com B é igual a distância de B com A. E distância entre A com B é sempre menor ou igual do que distância entre A com C mais distância entre C com B para qualquer um C real. Que é a última propriedade é chamada de desigualdade triangular. Que a propriedade é conhecida para desigualdade triangular para modo de distância entre A com B é sempre menor que soma de distância entre A, C e C, B, na qualquer triângulo. Se C fica na mesma linha entre A com C, então aquela distância é igual, é o único caso que ele é igual. Então, não te define vizinhança epsilon de um ponto, tá? Como subconjunto de todos os pontos de R que tem uma distância TA menor que epsilon. Intuição gráfico é se não tem um ponto A na reta R, todos os pontos que estão a uma distância menor que epsilon, tudo que esse ponto de distância pertence às vizinhanças. Não tem um centro de que a vizinhança, que é próprio A, e não tem um raio de vizinhança, que é epsilon. A está sempre na sua própria vizinhança. Como exemplo, no calcula a vizinhança em R, o raio 2 de 7. Portanto, 7 é centro de vizinhança, raio só pode ser 2 para um lado, 2 para aquele outro lado. Como ele é menor, é aberto, então a vizinhança é tudo que esse ponto de sempre pertence àquele conjunto de que é vizinhança. Não está escrevendo x pertencente a R, está aqui, distância entre x e 7 é sempre menor que 2. Que ali no ódio é igual a 7 menos 2, que é 5, 7 mais 2, que é 9, portanto, que ele é igual a 5 até 9 aberto. Se nós estamos mais acostumados com aquele, nós notamos, mas no livro que nós usamos, intervalo aberto, escrito assim, com parênteses. Nós definimos com terminologia, dado um subconjunto E de R, A é um ponto interior àquele subconjunto, se existe alguma vizinhança de A em E, completamente incluído dentro de E. A é exterior a E, se existe alguma vizinhança de A em E, completamente incluído no complemento de E. A é um ponto de bordo de E, se que for nem interior nem exterior. Naquele subconjunto ali, 9 é um ponto interior. Nota de 9 é possível não conseguir alguma vizinhança de 9 completamente incluído dentro daquele conjunto de vizinhança. Nota de é possível, se 9 é centro daquela vizinhança, qualquer vizinhança que tenha raio menos que 2 fica completamente incluído dentro de E. 5 é um ponto exterior a E. No todo assim, para modo, existe uma vizinhança completamente incluído no complemento de E. Se existe, não tem que mostrar. Então, não pode mostrar uma vizinhança de raio 1 é completamente incluído no complemento de E. 7 é interior, é exterior. Portanto, no outro é uma 7, que pode ser nem interior nem exterior, mas qualquer vizinhança de 7, qualquer que seja raio, tem uma parte dentro de E, tem uma parte no complemento de E. Portanto, é que pode ser nem interior nem exterior. Portanto, 7 é um ponto de bordo de E. Mesma coisa com 12. 12 também
é que pode ser nem interior nem exterior, como qualquer vizinhança de qualquer raio, e tem uma parte na E e tem uma parte fora de E, portanto, no complemento de E, é que pode ser nem interior nem exterior, é um ponto de bordo. Mas alguma terminologia, dado no subconjunto E de R, nós falamos um ponto é aderente a E, se qualquer vizinhança de A tem interseta E. Nós falamos uma vizinhança tem interseta E, ou que aquela interseção é diferente de vazio. Nós falamos A é um ponto de acumulação de E, se qualquer vizinhança de qualquer raio daquele ponto tem interseta aquele conjunto E excepto A. Nós falamos A é um ponto isolado de E, se o conjunto que possui A é uma vizinhança de A em E. No 10 exemplos, assim, onde aquele conjunto é de 7 excluído até 9 incluído, unido com aquele ponto 12. Nota pergunta se 8 é um ponto aderente. 8 é aderente a E, como qualquer vizinhança de 8, e tem interseta E. 9 é aderente a E, como qualquer vizinhança, e tem interseta E. Ali, alguns pontos de vizinhança está dentro, alguns pontos está fora, mas na qualquer vizinhança tem pontos dentro, portanto tem pontos que têm interseta E. 7 é um ponto aderente, como qualquer vizinhança, e tem pontos dentro, ponto fora, portanto que esse ponto dentro tem interseta E. 12 pertence a qualquer vizinhança de C, logo 12 é a interseção de E, qualquer vizinhança. 8 é um ponto de acumulação, como qualquer vizinhança de 8 tem interseta E, mesmo que no 8 de E. 9 é um ponto de acumulação, como qualquer vizinhança de 9 e tem interseta E, mesmo que no 9 de E. 7 é a mesma coisa, mesmo que no 7 de E, qualquer vizinhança de 7 tem interseta E. 12, que é um ponto de acumulação, vamos ali, não tem vizinhança que já que tem interseta E se não tem 12. Luta define interior de um subconjunto E de R como conjunto de todo ponto interior de E em R. Exterior de E é conjunto de todo ponto exterior de E em R. Bordo de E é conjunto de todo pontos de bordo de E. No contínuo com mais alguma terminologia, fecho de E, representado por E barra, é conjunto de todos pontos aderentes de E. Derivado de E, representado por E linha, é conjunto de todos pontos de acumulação de E. Um subconjunto E de R é aberto se for igual a C interior. É fechado se for igual a C fecho. É denso em R se C fecho for igual a R. É raro em R se interior de C fecho for vazio. Por exemplo, aquele subconjunto de isenção, ele é um aberto em R. Para modo é igual a C interior. Aquele subconjunto de isenção é igual a C fecho, portanto é fechado. Aquele subconjunto ali é que nem aberto, nem fechado. Para modo é que é igual a C interior, nem que é igual a C fecho. Conjunto de racional é denso em R. Por quê? Fecho de conjunto de racional tem que ser igual a R. Por quê? Vizinhança de qualquer número real tem que incluir fração dentro dela. N é raro em R. Para modo, fecho de N é igual a N. N é um conjunto de pontos isolados. Se fecho é que esses pontos isolados. Interior de fecho de N é interior de N, mas ele é um conjunto de pontos isolados, portanto ele é vazio. Agora nota passa para sequências em R. No nota, um par ordenado é um ponto de R quadrado. Mas aquele par ordenado ali
ele é uma função daquele conjunto que possui um doce em R. x1 é a imagem de 1, x2 é a imagem de 2. Um N tuplo é um ponto de Rn. Não pode olhar como função de conjunto que possui 1, 2 até N em R. Imagem de 1 é x1, imagem de 2 é x2, e assim por diante. Imagem de N é xn. Uma sequência infinita de números é um ponto de R infinito. Não pode olhar como uma função de N em R. Portanto, sequência é uma função de N em R. E não pode olhar também como um ponto daquele espaço. R elevado a infinito. Não te representa uma sequência xn entre parênteses como uma função de N para R. Termo geral daquela sequência ou fórmula geral e conjunto de termos de sequência representado por chaveta. Não considera um exemplo de uma sequência que é menos 1, menos 1, menos 1 e assim por diante. Portanto, sequência representada assim, se termo geral é menos 1 elevado a n, e conjunto de se termo é apenas 1 menos 1, 1. Se não tem uma sequência dada para ser termo geral, em função de n para r, se não faz uma composição, ou seja, uma sequência de n para n, e não dá um termo geral nk, não pode fazer uma composição de xn com nk, e não obtém uma subsequência daquela sequência que não tinha inicialmente. Portanto, a subsequência é uma composição de uma sequência em R com sequência em N. Como exemplo, não considera aquela sequência de extensão menos 1 elevado a N. Nós não sabemos aquela sequência de extensão é menos 1, 1, menos 1, 1 e assim por diante. Não faz uma subsequência que te escolhe só que é 1 daquela sequência de extensão. Portanto, no mês te salta dos dois. Então, não te forma uma sequência em N que te salta dos dois. Aquela sequência ali, ó, que K é 1, ele é 2. Ó, que K é 2, ele é 4. Ó, que K é 3, ele é 6. Portanto, aquela sequência ali é uma sequência em N que te salta dos dois. Se não faz a composição daquele com aquele, se uma aquele te salta dos dois, ele também te apanha termos daquela extensão. Agora não faz a composição daquele com aquele, te fica menos 1, em vez de N, eu tenho que pôr 2K, que ele é igual a menos 1 ao quadrado, tudo ele vai dar cá. Que ele está dando menos 1 ao quadrado é 1, 1 ele vai dar cá, ele vai dar 1. Então, aquela subsequência ali, como está salta dos dois, apanha só que é 1 daquela sequência de extensão. É um bom exercício para tentar apanhar só que é menos 1 daquela sequência de extensão. Não pode definir uma sequência recursivamente. Não te dá aqueles termos, que esse primeiro termo, x1, x2, até o xk. Depois não te dá termo geral, xn mais k, em função daquela extensão. Portanto, essa sequência é definida recursivamente com fórmula geral que depende daquele k, primeiro elemento. Como exemplo, eu dou uma sequência de Fibonacci, que é uma simulação para a criação de coelho. x1 é igual a 1, x2 é igual a 1, e xn mais 2 é igual a xn mais 1 mais xn. Então, não pode reconstruir aquela sequência de extensão. x1 é 1, x2 é 1, x3 é o que n é igual a 1, mais soma de x2, como n é 1, com x1.
que tem a soma de Q12 são x4 é soma de x3 com x12, x5 é soma de x4 com x3, x6 soma de x5 com x4 e assim por diante. Nós é capaz de reconstruir tudo que é sequência desses dados. Agora, estou hoje a forma geral de alguma sequência notável. Xn é igual a 0, portanto, tudo termos é 0. Xn é igual a R, onde que R é uma constante, ele é uma sequência constante. Xn é igual a N é uma sequência natural, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Xn é igual a N vezes uma constante R, ele é uma sequência aritmética. Xn é igual a R constante elevado a N, é uma sequência geométrica. Xn é igual a 1 sobre N, é uma sequência harmónica, é uma sequência muito importante na matemática. Xn igual a 1 sobre N elevado a P para P maior que 0, ele é uma sequência P harmónica. Xn igual a 1 elevado a N fatorial, é uma sequência exponencial. Não lembra, mas N fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes que não chega na N. Agora não pensa num espaço de tudo sequências em R. Não chama aquele espaço de S de R. E não toma duas sequências naquele espaço. Não pode somar. Soma de duas sequências é sequência de resultado de soma de seus termos. Não pode multiplicar-se. Multiplicação de duas sequências é sequência de multiplicação desses termos respectivos. Não pode dividir duas sequências, resultado é sequência de divisão desses termos respectivos, mas não pode fazer desde que aquele denominador, portanto, yn, ser diferente de zero para qualquer n. Ou seja, nenhum daqueles termos de aquela sequência que está no denominador que pode ser zero, se não quer dividir duas sequências. É um bom exercício, verifica tudo que as propriedades, operação binária, associativo, elemento neutro, simétrico inverso e comutatividade, para aquela operação de soma de sequências e multiplicação de sequências. Um bom exercício, não te deixa por fazer. Uma sequência em R é delimitado se o conjunto de seus termos é delimitado em R. Uma sequência monótona crescente se o termo seguinte for maior ou igual a termo anterior para qualquer n natural. É monótona decrescente se o termo seguinte é menor ou igual a termo anterior para qualquer n natural. Vou te dar um exemplo. Xn igual a n. É termo geral de uma sequência que é delimitado em R. Mas, no estudo de convergência, está convém trabalhar na reta acabada. Não está estudando convergência na reta acabada e não está falando aquela sequência ali. Apesar de que ser delimitada em R, não está falando n, está tende para mais infinito. Não está usa aquele símbolo de reta acabada nesse exemplo. Isso significa, mas para qualquer número natural, n pertencente a natural, n é maior do que. Aquele que é significado de essa expressão. Assim que também usa no cálculo de limite. Uma nota importante é cálculo de limite que nós também fazemos, é feito na reta acabada que não tem e não pode usar, que é símbolo mais infinito e menos infinito. Então não te chega onde que é o conceito mais importante de análise, que é convergência de uma sequência. Uma sequência é convergente em R se existe um número L, qualquer propriedade L. Qualquer epsilon maior que zero, existe um P natural, tal que sempre que N for maior que P, distância entre Xn e L é menor do que epsilon. N, não lembra, é índice de que os termos de sequência. Que ele está falando, mas para qualquer raio, não te encontra um índice a partir do qual tudo termos de sequência está dentro de vizinhança
L de raio epsilon. É importante não compreender que a definição de exceção é uma das definições mais importantes de análise. Não tem de dar uma intuição gráfica. Como sequência é uma função de N para R, não está marca N, não está marca ali, e ali não está marca R. Termos de sequência pertence àquele eixo de exceção, N, que é índice de sequência, não está marca de exceção. Se aquela sequência ali está converge, então não tem que achar algum número, L, que número não está chamado limite, onde que qualquer vizinhança de L que nos dá, nós é capaz de achar um número natural, a partir do qual tudo termos de sequência fica dentro daquela faixa de exceção. Se não diminui raio daquela vizinhança, não pode que aquele P pode já que satisfazer, mas existe sempre um P a partir do qual tudo termos de sequência tem que estar naquela faixa. Se não diminui raio daquela vizinhança de L ainda mais, aquele P pode já que servir, não? Mas não dá sempre um P a partir do qual tudo termos de sequência tem que estar dentro daquela faixa da exceção. Se aquele verifica para aquele número L de exceção, não está falando L é limite de Xn. E não está escrevendo, mas limite de Xn, ou que n está tendendo para mais infinito, é igual a E. Não pode escrever também Xn está tendendo para L, para que n está tendendo para mais infinito. Esse conceito é importante, botar para vídeo, está para trás, para tentar hoje se eu compreender. Não dá um exemplo típico. Prova por definição, quer dizer, eu tenho que usar a definição para prova, mas aquele termo generalização está tendo para zero. Significa que já dou aquele L, que é zero, eu tenho que provar para definição, mas aquela sequência dada para esse termo generalização está tendo para zero. Então, para definição, para qualquer epsilon maior que zero, existe um P. Se existe um P, eu tenho que mostrar. Aquele P tem que satisfazer aquela condição de exceção, que é uma implicação. Portanto, hipótese, tese. Portanto, nós não temos que provar aquele tese ali, mostrando um P. No livro que nos usa, N é usado em vez de P. Nós não temos que provar tese. Então, tese está falando 1 sobre n menos 0 é menor que epsilon. Bom, menos 0 não pode, vai significar 1 sobre n menor que epsilon, que ele é equivalente, mas n é natural, significa que 1 sobre n é menor que epsilon. E sempre, onde que essa propriedade de ordem que nos estudava, então a chama n é maior do que 1 sobre epsilon. Então já não há nos P, que não tem que mostrar. Se P for igual àquele, sempre que N for maior que P, não está bem para trás, que ele está sendo implicado. Não está deixa P igual a 1 sobre epsilon. Então não está por prova, já não mostra aquele P. Então, sempre que mudar um epsilon, a mim dá um P. E aquele P está garantido tem propriedade. Por quê? Se N é maior do que P, como P é 1 sobre epsilon, que ele implica que N é maior que 1 sobre epsilon. Mas se N é maior que 1 sobre epsilon, não está bem para trás. 1 sobre N é menor que epsilon, não está bem para trás. Módulo de 1 sobre N é menor que epsilon, não está bem para trás. Então consigo, o módulo de 1 sobre N menos 0 é menor do que epsilon,
portanto, já prova essa implicação da extensão, mostrando um P. Prova para definição é fácil, você tem que lembrar a definição e você tem que lembrar mostrar prova uma implicação. Se tem exercícios na ficha, você faz para ganhar prática. Mas a não ser que o pedido para a prova por definição, você usa teoremas como ferramenta para resolver os problemas de cálculo de limite. Por exemplo, se xn tende para A, yn tende para B, soma de que a sequência de 60 tende para A mais B, multiplicação de que a sequência tende para A vezes B, divisão de que a sequência tende para A sobre B, dentro de restrições, P diferente de zero, e termos de que a sequência yn tem que ser diferente de zero para qualquer n natural, e função de uma sequência tende para a função calculada no ponto A. Que é uma propriedade muito importante que nós também estudamos no TAPOLI, porque ele é válido para funções contínuas. E que as funções elementares que nós estudamos, polinomial, racional, com radicais, logaritmo, exponencial, é função contínua dentro de que as restrições que já usamos. Logo, pode usar esse teorema ali como ferramenta para resolver o problema. Se está mais teorema na ficha, você estudar para ganhar prática com esse teorema da extensão. Não prova aquele. Quando não prova aquele, você prova hipótese, implica tese. Portanto, não tem prova, tese. Soma de duas sequências é sequência de soma de termos. Então não tem que provar uma sequência de soma de termos que tende para A mais B. Quando prova aquele, não tem que provar a implicação. Para qualquer epsilon tem que achar um P, se n for maior do que P, módulo de diferença tem que ser menor que epsilon. Não tem uma que esse termo que está ali dentro. Não está junta xn com A, yn com B, para módulo. Não sabe, mas xn também para A, yn também para B. Para desigualdade triangular, não está hoje, mas se epsilon for maior do que soma de módulo de que as diferenças ali, então, só num sentido, então, epsilon é maior do que ele. Por quê? Porque para desigualdade triangular, aquele soma é maior do que ele. Então, se epsilon for maior que soma, como soma é maior do que ele, epsilon é maior que ele. Que ele é fácil de prova, para modo, como o xn também para, que ele pode ser menor do que qualquer epsilon sobre 2, para um determinado P1. E que ele é menor do que qualquer epsilon sobre 2, para um determinado P2. Esses dois juntos é menor que epsilon, para um máximo de aquele P1 com P2 de cada um desses. Está provado, mas se xn tende para A, yn tende para B, que é soma que tende para A mais B. Não te deixa competente a prova que os outros exercícios de ficha. E assim não te chega a fim de unidade 7 e obrigado pela boa atenção.